Então, hoje nós vamos abordar um tema que é. Opa, desculpem, gente, as coisas estão muito aceleradas aqui. Posso falar uma coisa? É que eu tô na casa da minha mãe, eu não sei se é o problema aqui, mas eu não tô, e eu tô com o volume no 100 e não tô ouvindo, Jorge, tô ouvindo você bem baixinho. Dá para aumentar um pouquinho? É, O meu fica sempre Ô, no Wanda, máximo. é Mas todo você mundo aí. aí, eu ouvi a Marta é, bem é, baixinho é também. no seu aparelho, É porque o os meu. outros estão me ouvindo bem? Tudo normal, Jorge. Tudo Ah, Peraí, normal. então acho Jorge. que é. E É, eu, eu esqueci Wanda? de trazer meu fone. E Mas eu, tudo bem, Wanda? então. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Wanda? Tá... Tô mais baixo também, eu tenho que ficar assim, ó. Ah, entendi. Eu esqueci meu fone, que eu tô na minha mãe. É Mas aí. tudo bem, eu fico assim, não tem problema. Vamos lá, é Tá. que eu pensei que dava para aumentar. Ok. Obrigada. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto, do nascimento até o acolhimento no plano espiritual. E nós, para falar desse assunto, nós escolhemos um personagem muito querido, muito conhecido por todos nós, né? Que vocês vão ver a seguir. E a bibliografia, eu fui trazendo, né? Você já deve ter percebido. Eu fui buscar em diversos pontos, diversas fontes, né? De informação para tentar compor esse, essa apresentação dessa noite, tá ok? Então, a frase que nós colocaríamos hoje seria essa: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Essa é uma frase de Emmanuel para o Chico. E é do Chico que nós vamos falar hoje, tá? E aí eu trouxe mais uma frase que eu acho que ela tem tudo a ver com o que nós vamos abordar, que diz assim, é de Mateus: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, simplificando essa frase, né, eu acho que todos devem lembrar desse finalzinho, tá? A cada um segundo as suas obras, né? Então, isso tem a ver com a parábola do semeador, tem a ver com várias situações, né? Plante uma semente doce e colherás um fruto doce, né? Então, isso é uma citação que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, nós vamos falar desse missionário que começou e concluiu a sua missão, que é o nosso querido Chico Xavier. Então, partindo do nascimento do Chico, que foi dia 2/4 de 1910, né? E aí, a partir daí, nós temos algumas informações sobre a vida dele, tá? Da vida desta última encarnação dele, sabendo que ele vem se purificando de outras encarnações, né? Então, essa é uma frase do próprio Chico. Você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar onde está e mudar o final. Então, essa frase poderosa de Chico Xavier nos lembra que o passado é imutável, né? Mas o presente está sempre em nossas mãos. Então, aquilo que já passou, né? Tem aquele ditado que diz: águas passadas não removem moinhos, porque ela já passou pelo moinho. Só as águas que vão vir novamente que poderão mover esses moinhos. Então, o Chico dizia isso, né? Nós podemos
Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o presente, que ele está em nossas mãos, e assim nós fazemos um futuro melhor. Então é fácil ficar preso ao arrependimento pelo que não fizemos ou pelas escolhas erradas que tomamos no passado. No entanto, cada novo momento traz consigo uma oportunidade de recomeçar. Falamos isso muito, né? Nessas palavras, nessas palestras de Ano Novo, né? Então, não importa o quão sombrio o capítulo anterior tenha sido, sempre podemos escrever um novo final para a nossa história. O poder de transformação está em nossas mãos, está no agora. Então, em vez de lamentar o que não pode ser alterado, concentre-se no que você pode fazer hoje para moldar o amanhã que deseja. Cada passo dado com determinação e fé nos leva em direção ao novo destino. Temos batido muito nesta tecla, né? Então, aí vamos lá. A importância de se superar, tá? E vamos falar do Chico Xavier e a vontade imensa que ele tinha de vencer desafios. Então, assim, a vida é uma jornada repleta de desafios, obstáculos e dificuldades. Em alguns momentos, podemos nos sentir desanimados e sem forças para seguir em frente. No entanto, é nesses momentos que precisamos buscar inspiração e motivação para superar nossos medos e nossas limitações. E uma das grandes referências, quando se trata de superação, é o médium espírita brasileiro Chico Xavier. A sua vida é um exemplo de determinação, fé e amor ao próximo, que nos ensina a importância de persistir e nunca desistir diante das adversidades. A superação através da fé e amor ao próximo. Então, ao longo de sua vida, Chico Xavier enfrentou inúmeras dificuldades e preconceitos, mas sempre manteve a sua fé e a sua bondade como guias. Sua capacidade de perdoar e de amar ao próximo foi o que o ajudou a superar os desafios e a se tornar uma das figuras mais respeitadas e admiradas no nosso país e no mundo, né? Chico Xavier. Então, Chico Xavier foi e é, né, um missionário de Jesus. Lembra em palestras anteriores, quando nós falamos, né, que do sal da terra, né? E para ser o sal da terra, nós precisamos também ser um missionário de Jesus. Então, Chico Xavier exemplificou isso com maestria. Todo o processo da reencarnação, desde sua preparação, nascimento, infância e crescimento, até a edição do primeiro livro psicografado, que era o Parnaso de Além Túmulo, foi levado a efeito pela espiritualidade maior, visando importantes objetivos, né? Apoiando o Chico. Citaremos alguns deles. Um deles, era necessário, pela espiritualidade, né? Era necessário proteger o Chico do ataque das trevas, para que ficasse despercebido pelos espíritos contrários ao Evangelho do Cristo. Durante os anos mais frágeis de sua condição de reencarnante. B. A preparação de Chico para a sua missão, de forma que se fortalecesse e, desapegado das coisas materiais, fosse mais facilmente atraído pelas coisas do mundo espiritual. C. Outro ponto importante era o de que fossem propiciadas as condições para que a
doutrina espírita fosse expandida em conceitos e material. E D, ajudá-lo na continuidade do seu próprio desenvolvimento espiritual, por sinal, já muito adiantado, e ele era considerado um verdadeiro espírito de escola. Espírito de escola é um espírito evoluído, já num grau de desenvolvimento avançado. Então, a espiritualidade, né, com a encarnação do Chico, a espiritualidade também se preparou para apoiá-lo, dar a sustentação, para que ele fosse essa pessoa que ele foi e nos desse os exemplos tão bonitos e maravilhosos que ele nos deu. Então, devido à pobreza, pedida por ele mesmo antes de reencarnar, a vida simples que caracterizou toda a sua experiência, e por não ter tido a chance de estudar, quando recebeu o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, como já estamos, Chico já estava pronto para a grande missão. Etapas críticas tinham sido superadas. Com isso, passando-se despercebido pelas trevas, pôs-se a salvo do seu ataque, que certamente teria sido impetrado, né? As forças do mal teriam certamente, né, atacado bastante ele, mas ele já estava com as fases críticas superadas, né? Quando ele começou a atividade espiritual mais intensa. A vida dura, em suas primeiras experiências de vida, devido aos maus tratos na infância, às perdas sucessivas, né? As duas mães, né? A biológica e a adotiva, acabou fortalecendo para os embates que enfrentaria ao longo de seus 92 anos de vida corpórea, como que vaticinado pela sua mãe, já desencarnada, Maria João de Deus. Como já tinha sido, né, de uma certa forma, desejado, citado pela mãe desencarnada, a Maria João de Deus. Além disso, o emprego simples no funcionamento público permitiu-lhe o tempo necessário para que desenvolvesse seus trabalhos ao próximo. Então, tudo propiciava, de uma certa forma, para que ele tivesse a oportunidade de fazer o bem, tá? Não que as pessoas mais ativas, mais comprometidas ou mais cheias de atividades não tenham. Mas isso, no serviço que ele prestava ao público, dava a oportunidade, né, e um pouco mais de tempo dele se dedicar um pouco mais ao próximo. O parco grau de instrução, em conjunto com a sua simplicidade, logo chamou a atenção do leitor quanto ao conteúdo profundo das suas psicografias. Como poderia ter concebido as obras que transcreveu para o mundo físico, né? Se ele tinha um parco grau de instrução? Tudo isso, obviamente, como podemos alcançar facilmente, se pararmos um segundo para refletir, contribui para o êxito alcançado em sua missão. Para termos uma pequena ideia do tamanho da missão do Chico, podemos aproveitar uma passagem relativa a uma doença que este sofreu, onde Emmanuel lhe explica o porquê da necessidade de reagir e melhorar a sua saúde. E melhorar a saúde. Em lindos casos de Chico Xavier, de Raimundo Gama, encontramos, pelos médicos locais, era considerado tuberculoso, tão fraco que ele estava e febril. E, em certa manhã ensolarada,
Vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta, Emmanuel põe-lhe a mão no ombro e diz: Chico, procure reagir, senão você falirá, né? E se chegar agora aqui no plano espiritual, Emmanuel dizendo, desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua encarnação. Então, o que o Emmanuel estava dizendo para o Chico, tá? Procura reagir, né? Não se entrega à doença, né? Porque ele tinha ainda muito trabalho a ser feito, segundo a programação, o planejamento no plano espiritual. Contudo, é importante registrarmos que Chico era um ser normal. Ele compreendia a necessidade do homem encarnado atual. Então, ele não se via como um ser especial, tá? Ele se sentia um homem normal. Comia sua carninha, pouca, é verdade, e não se furtava a alguns prazeres da mesa, se assim as condições permitissem. Desnecessário dizer que mais se preocupava com o que saía da boca e não com o que entrava, né? Em 2002, Chico Xavier completaria 75 anos de incessante atividade mediúnica. Para se aquilatar do bom uso que fez de sua mediunidade, já bastaria citar que no dia do seu passamento ele tinha publicado mais de 400 obras mediúnicas, de centenas de autores espirituais, abarcando os mais diversos assuntos, entre poesias, romances, contos, crônicas, história geral e história do Brasil, ciência, religião, medicina, filosofia, antropologia, literatura infantil, literatura juvenil e outras. Olha quanta coisa o Chico deixou de bom, né? Que obra, né, que ele fez. Nada menos do que, deixa eu tentar tirar uma barra que está me atrapalhando a leitura. Agora, nada menos que aproximadamente 300 poetas desencarnados foram psicografados pelo Chico. Expoentes como Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves, Luiz Guimarães, Cassimiro Cunha, Cruz de Souza, Humberto de Campos, né? E outros, né? Aí tem só uma citação. Trabalhou dia e noite em benefício de seu semelhante, com o sacrifício da própria saúde, que era debilitada, né? Problemas orgânicos acompanharam-lhe da mocidade à madureza, até o seu desencarne. Basta lembrar que em 1976 ele sofreu um infarto do miocárdio, tendo que conviver com dores de angina durante o resto da sua existência corporal. Mister registrar que as suas doenças oftálmicas e as intervenções cirúrgicas que realizou jamais o impediram de cumprir a sua missão de amparo aos desvalidos. Jorge, vai entrar no minuto, tá? Obrigado, Martinha. Muito obrigado. Sua postura diante da vida foi sempre uma só: amor desinteressado ao próximo, desapego, desinteresse pelos bens materiais
e total foco na felicidade do próximo. Essa era a postura durante a vida do Chico. Então, independentemente de cor, raça, credo, religião, gênero, nível socioeconômico, idade, etc., todos foram recebidos e amparados com o mesmo amor pelo médium Chico Xavier. Então, as psicografias, como palavras de paz, esperança e ânimo, recebidas até altas horas da madrugada, as famosas cartas, as psicografias, repetindo, né? Com palavras de paz, esperança e ânimo, recebidas até altas horas da madrugada, as famosas cartas às mães que perderam seus filhos ou esposos, talvez tenham sido o maior legado que Chico nos tenha deixado, na exemplificação do ser humano que todos nós um dia nos tornaremos. Então, como ele, Chico, já era um espírito de escola, um espírito já mais avançado, mais evoluído, tá? Um dia, com as nossas oportunidades de reencarnação, nós também vamos chegar um dia a esse nível que Tá chegou. escutando? Uau. Oi, vocês não estão me ouvindo? Não. Ai, Tá Oi? normal, Jorge Luiz. A graça é tá, que tá com o microfone ligado aí. eu ouço. É que eu não sei desligar aqui. Ela não. Eu desligo aqui, Graça. Tá, Não. Mas vocês estão me ouvindo? Ok, Jorge Perfeitamente. Luiz. Perfeito. Fala Tá, alto para a Wanda ouvir melhor. tá. Então eu estava dizendo, né, que o Chico, como ele já era um espírito evoluído e tal, essa frase aí está dizendo assim, que nós, um dia, né, observando o legado que ele nos deixou e fazendo, cumprindo com as nossas tarefas, né, ensinadas por Jesus, nós também vamos nos tornar espíritos evoluídos, dependendo das encarnações que nós precisarmos ter para poder chegar a esse nível, tá? Então, é muito importante que nós usemos, então, o exemplo de Chico Xavier no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, se por um lado as obras são de inestimável importância para a ampliação, consolidação e divulgação da terceira revelação, por outro, não menos importante, é a sua obra junto aos irmãos sofredores, constituindo-se num exemplo vivo de solidariedade que o homem do futuro irá um dia imitar. Então, ele insiste assim em dizer que nós vamos precisar um dia imitar essa, essa forma de viver, de existir do Chico Xavier. A obra de Chico Xavier e a continuidade e, naturalmente, a ampliação da de Allan Kardec. Somente no século passado, os conhecimentos organizados e divulgados por Allan Kardec poderiam ser ampliados, acompanhando o avanço ocorrido na ciência. Veja só que interessante. Mesmo no aspecto religioso, Kardec não pôde dizer tudo naquela época. Então, somente à época do Chico haviam sido criadas as condições para que as verdades fossem propagadas sem criar as dificuldades que teriam surgido aos tempos do mestre Lyonês, aos tempos de Kardec. Por quê? Era necessário que a humanidade evoluísse um pouco para entender um pouco melhor, para compreender um pouco melhor
esses ensinamentos de Jesus. E o Chico Xavier teve um papel importante nesses esclarecimentos através da sua obra. No livro, no livro, Kardec prossegue. De Adelino da Silveira, o autor formula interessante pergunta para Chico Xavier sobre o assunto. Por que a parte religiosa é a menor na codificação lá de Kardec, né? E Allan Kardec dividiu o espiritismo em filosofia, ciência e religião. Todos nós sabemos disso. Na parte religiosa, que deveria ser a mais extensa, ele se deteve, porque as autoridades naquela época, daquele tempo, exerciam poderoso domínio sobre os grupos. Então, Kardec não poderia revelar tudo que ele tinha, tudo que ele sabia. Por isso, orientado pelo Espírito de Verdade, ele aguardou, Kardec, né, o futuro e as condições favoráveis para desenvolver a parte religiosa. Então, por isso, Chico é considerado por muitos como a própria reencarnação de Allan Kardec, como também foi relatado no livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Alberto Bacelli. A obra Chico Xavier Emmanuel é constituída por 427 livros publicados em vida. Todavia, foi, sobretudo, a vida do médium que, com o seu exemplo de humildade, deu à doutrina espírita, né, o seu verdadeiro caráter transformador. Então, Chico nos auxiliou muito, né, na compreensão e no entendimento da doutrina espírita. Ele foi um dos mais genuínos protótipos do homem de bem. E isso é incontestável, né? Há um claro divisor de águas no movimento espírita, antes e depois dele. A sua liderança foi diferente, porque era calcada na humildade e no serviço de amor ao próximo, como fez Jesus, né? Isso lembra muito o nosso mestre Jesus. Aí, vamos falar um pouco da passagem de Chico Xavier, discípulo e mestre de Jesus. Chico havia pedido à espiritualidade para que a sua passagem pudesse passar desapercebida em um momento de muita alegria do povo brasileiro. Acho que muita gente, todos sabem disso, né? E assim foi. No dia 30 de 6 de 2002, quando o Brasil conquistou o título de pentacampeão na Copa do Mundo de Futebol. Então, o Brasil estava vibrando, né, com o pentacampeonato e foi quando o Chico faleceu, conforme ele havia pedido à espiritualidade. Então, no mundo espiritual, ele foi recebido com muita alegria por todos que o admiravam e o amavam. Dia de festa no céu e dia de choro na terra. Os parágrafos a seguir retratam um pouco deste momento, escritos com base no livro Na Próxima Dimensão, psicografia de Carlos Abacelli, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira, ano de 2002, parágrafo de 47 até 70. Diz assim: Chico estava no colo de Dona Cidália, a sua segunda mãe. A primeira já estava reencarnada. E ele estava consciente de tudo o que se passava, parcialmente desligado do corpo físico. Parcialmente porque desejou permanecer no velório durante 48 horas, doando fluidos vitais ao seu corpo físico, retardando o processo de decomposição. Assim,
Entes queridos residentes em outras cidades poderiam se despedir dele. No plano espiritual, além de familiares, amigos e pessoas auxiliadas por ele, estavam diversos seres iluminados, parceiros dos trabalhos assistenciais, das mensagens e dos livros psicografados, que ajudaram no crescimento e fortalecimento do espiritismo no Brasil. Entre eles, Leon Diniz, destacando a importância do seu trabalho e a lacuna que deixaria. Vozes de um coral infantil deixavam o ambiente ainda mais sereno. Compareceram Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Dr. Eurípides Barçanufo e Celina, excelsa mensageira de Maria de Nazaré, que abraçaram Francisco com sua ternura. Luzes coloridas multiplicavam-se a todo instante, proveniente das orações que eram dirigidas a ele. E no plano terreno, havia gente querendo se despedir dele, que foi necessária a mobilização da polícia, organizando filas ao redor da casa onde o velório ocorria. Por fim, o caixão foi levado para o cemitério, acompanhado de grande cortejo e de uma luz azul intensa que vinha de esferas mais altas. Do interior daquela faixa de luz, algo parecido com o sol se fez presente. Suspense. Quem seria esse ser iluminado? Algo muito especial se passou. Dois braços surgiram do interior desta bola de luz em direção a Cidália e Celina. Lentamente, elas entregaram o corpo espiritual de Chico a um abraço verdadeiramente divino. Lentamente, a faixa de luz se recolheu de baixo para cima, levando-o para dimensões superiores. Chico Xavier foi um exemplo vivo, então, reforçando, de humildade e disciplina. Ele partiu, nos deixando muitos livros para ler e muitos ensinamentos sobre a vida além da vida. Trouxe consolo e conforto para muitas mães cujos filhos faleceram jovens, para viúvas, viúvos, órfãos e, inclusive, para tutores enlutados. A maravilhosa dimensão histórica que atingiu, e ainda estamos longe de alcançar em toda a sua grandeza, foi fruto do atendimento pessoal que deu a milhões de pessoas, procurando lhes mitigar a sede da alma. Os efeitos de sua obra serão sentidos por muitos séculos afora, em todo o planeta Terra. Chico foi um dos missionários enviados pelo nosso Senhor Jesus para dar um desdobramento à doutrina espírita e ser um exemplo de vivência dos princípios cristãos. Pessoas do Brasil inteiro, em todos os níveis sociais, têm encontrado no homem e médium Chico Xavier o exemplo que necessitam para seu reajuste interior e crescimento espiritual, devido ao conhecimento, bondade e abnegação desse homem, que é um presente de Deus para todos nós, enriquecendo-nos com os valores de exemplar cidadão, que trouxe alento e conforto com suas mensagens psicografadas, com palavras de paz e luz, amor e esclarecimento. Então, voltamos àquela frase inicial, que ele disse: você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar onde está e mudar o final. Chico Xavier. Então nós podemos seguir o exemplo de Chico. Ainda dá tempo. Então, meus irmãos, que assim seja,
Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus tome conta de nós. Gratidão por esses espíritos de luz que vêm à Terra para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos esclarecer e que nós possamos, a cada dia, seguir esses ensinamentos, colocando em prática na nossa vivência cristã, para que um dia nós possamos chegar a um nível de Chico Xavier, tá? Que nasceu, viveu e morreu para o bem de todos nós. Boa noite a todos e muito obrigado.